nós vamos estudar um pouco sobre um fator que Deus usa para que a gente de fato perceba os seus atos multiplicativos de graça na nossa vida. Eu poderia chamar essa mensagem de fé para multiplicar, mas eu não vou chamar. Eu vou chamar a mensagem de hoje de fé na multiplicação. Vocês vão ver uma diferença muito pequena, porque as pessoas, quando você diz fé para multiplicar, é como se você chamasse para si a responsabilidade de que Deus haja. Agora, fé no que Ele faz é diferente. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Gênesis. No capítulo 15. Fé na multiplicação. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. Todo mundo achou? Beleza. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Aleluia por isso. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão, o que, gente? Creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Vamos repetir o verso 6. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Pois é, fé na multiplicação. É interessante que Deus, Ele escolhe as situações mais ilógicas para produzir os resultados mais excepcionais. Eu costumo dizer que Deus não precisa de grandes matérias-primas para fazer grandes coisas. Ele precisa absolutamente de pessoas que acreditem naquilo que Ele está dizendo. Quando a gente fala sobre fé, vem logo aquela ideia: o que é fé? Fé é, de alguma maneira, algo produzido dentro de mim, que me faz trazer a realidade, pela fé que eu tenho, ou seja, a fé como a causa do acontecimento. Muitas pessoas pensam que a fé é a causa do acontecimento. Não. A fé é abraçar um resultado, porque se crê que Deus
não mente. Fé não é produzir resultados. Aí vem uma grande diferença entre fé e pensamento positivo, ou neurolinguística, ou um movimento que surgiu nos Estados Unidos chamado movimento da confissão positiva, que teve em Norman Vincent Peale o início, e teve também pastores que assumiram essa confissão positiva e começaram a colocar em prática a confissão positiva. Ou seja, o que faz o resultado ser plausível e real é a sua fé. Não. A fé é absolver, aceitar, encarar, entender e acreditar nos resultados que Deus prometeu nos dar. Por quê? Por que fé, nesse sentido, às vezes é tão difícil? É porque a fé mexe, muitas vezes, com estruturas que não são plausíveis. Mas elas são possíveis, porque há promessas vinculadas no meio da não plausibilidade, da não possibilidade. Olha o que acontece. Deus chega para um homem, filho de pagãos, ele mesmo pagão. Abraão é de Ur dos caldeus, a Caldeia, que passa a ser depois a Babilônia, berço de muitas práticas esotéricas, pagãs, politeístas. Mas Deus resolve se revelar exatamente a uma pessoa que não tinha, escute gente, pelo amor de Deus, nada de pessoalmente, intrinsecamente especial. A gente tem a tendência a dizer assim, mas Deus escolhe as pessoas especiais. Não, Deus torna as pessoas especiais, por sua escolha, por sua graça, por seu amor. Não havia nada de Abraão, consulta a vida dele, tinha nada. Alguém pode pensar, poxa, aquele cara recebeu uma grande dádiva, né? Ele deve ter uma história linda, maravilhosa, deve ter feito um bocado de coisa linda, né? O que era normal, o que era comum dentro de uma civilização totalmente paganizada. Então Deus chega para aquele homem que vivia ali naquela realidade, sem Deus, sem uma revelação de Deus, e aí nós começamos aqui o primeiro ponto, sobre a fé na multiplicação. Escuta, ninguém se apresenta a Deus, Deus é quem se apresenta a nós. Deus é quem toma a iniciativa, Ele é o autor, Ele é o iniciador, Ele é a base, Ele é o fundamento. Ele chega para aquele homem que não tinha nenhum passado especial, excepcional, e chega para ele e diz, olha, Abraão falou para ele numa visão. E aí nós vamos voltar para o 12, volta aí para o 12, volta para o capítulo 12, para ver como é que foi esse encontro. Capítulo 12 de Gênesis. Então o Senhor disse a Abraão, veja bem, estava começando ali a história de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, ele chega para Abraão, ele se apresenta a Abraão, e diz o que para ele, gente? O que é que ele diz? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ele tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ou seja, a fé na multiplicação, um ponto muito importante, não tem data específica para que Deus comece a lhe revelar a vontade dele sobre áreas da sua vida. Eu tenho batido sobre isso, bati domingo, estou batendo aqui de novo. Não existe ninguém velho demais que não possa receber sonhos de jovens. E não existe jovens demais que Deus não considere apresentar e revelar coisas grandes
e até maiores do que a sua própria capacidade de entender, de perceber e de administrar. Nós estamos olhando para cá, e o primeiro ponto nessa fé na multiplicação, escuta, Deus, Ele se introduz a nós, Ele se revela a nós, Ele toca o nosso coração, Ele vem e diz Sérgio, Ele vem e diz Fátima, Ele vem e diz João, Ele vem e diz Pedro, eu estou aqui, eu me revelo a você. É óbvio que Ele é revelado por uma mensagem que se faz, por uma canção que se canta, por uma oração que se realiza, por uma palavra de bênção que se ministra, mas absolutamente ninguém jamais vai receber a honra de ter se apresentado, de se introduzido a Deus. Deus é que se apresentará a cada um de nós como se apresentou. E aqui nesse processo, Ele mostra exatamente o controle dEle sobre a promessa e sobre a realização da promessa. E Ele chega para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, e lá na frente no capítulo 15, como nós lemos, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E essa palavra que Deus diz para Abraão, ela tem um cabimento universal e serve para toda a sua igreja. Deus fala para todos os seus filhos em Cristo Jesus a seguinte palavra: não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Aleluia! Olha que coisa boa! Nós não temos o passado para apresentar a Deus, não temos cartão de apresentação que nos torne melhores. Ele se aproxima, ele nos aborda e Ele faz promessas. Ele também diz, aquele que crê em mim, nunca será confundido. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E Jesus diz, não se atemorize, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não tivesse, não teria dito isso para vocês, mas eu vou e volto para buscá-los. Gente, a Bíblia está repleta de promessas, a Bíblia está repleta de planos de Deus para nós. E aí começa exatamente o mistério da fé. A fé não é absolutamente um ato mágico em que eu produzo promessas divinas, como alguns podem pensar. A fé é o ato de apropriar-se dessas promessas e viver de acordo com essas promessas. Aquele homem, quando Deus o convida para esse plano, para esse projeto de descendência, ele começa então a entrar na crise. Observe que ali Abraão não criou algo e disse, Deus, eu quero, eu mentalizo, eu profetizo, eu digo que isso aqui vai acontecer, e aí, toma aqui, Senhor, acontece aí, depois o Senhor me entrega. Há uma confusão, gente, eu vou dizer. É por isso que a gente precisa estar muito atento nas palavras do Senhor na Bíblia, para que a gente não comece a achar que ao invés de Deus ser o soberano que nos promete e que requer de nós fé naquilo que Ele promete, e torná-lo servo que cumpre aquilo que pela fé, entre aspas, nós planejamos, projetamos e entregamos na mão dEle para que Ele cumpra. Estão lembrados da oração? Como é a oração do Sermão da Montanha? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. E que fé é essa que nos permite ver a multiplicação? Observe, eu optei, ao invés de dizer a fé que multiplica, para a fé na multiplicação, que Deus estabeleceu, deu todo o potencial, colocou todas as sementes no nosso coração, e nós cultivamos, e nós acreditamos, e nós exercemos a nossa fé. Agora está aqui, diante desse quadro, quando Deus diz não tenha medo, e Deus diz para nós assim nessa noite, receba isso aqui de maneira plena no seu coração. Deus está dizendo assim, meu filho, confia em mim, não tenha medo, eu vou estar com você, eu vou estar com você até o final, confia em mim, confia nos meus planos, ei, nada de se abalar, eu estou junto, eu sou seu pai, eu prometi, e eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi. Aleluia, igreja, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi, por isso não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. E aí pegue isso, se aposse dessa palavra agora, grande será a sua recompensa.
Fé não é entrar no território do impossível e produzir possibilidades. Fé é entrar naquilo que humanamente pode ser impossível, mas que se torna possível porque Deus já estabeleceu que aconteceria pelos seus decretos poderosos. É isso. Fé não é a produção de novas realidades. Fé é a assimilação, o abraço e o tomar posse de realidades já estabelecidas pelo Senhor. Isso dá muito mais tranquilidade para nós. Deus é soberano sobre a nossa vida e Ele chama a sua igreja para cuidar da sua igreja, para abençoar a sua igreja, para levá-la até o fim, para fazê-la prosperar nos intentos que Ele mesmo estabeleceu. Esse é o sentido bíblico de fé. Mas vamos lá. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Presta atenção. Aqui nós caímos em uma outra vala, a vala de achar que o que Deus é capaz de fazer, na realidade, é só aquilo que humanamente ou cientificamente seriam coisas possíveis. Do alto da sua idade, Abraão cogitou sobre si mesmo e disse: mas o único herdeiro que eu tenho é um servo que mora na minha casa. Ele devia criar esse rapaz, desde pequenininho, se afeiçoou dele, gostou dele, e deve ter dito: eu vou fazer de Eliezer o meu herdeiro, porque eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho mais ninguém. Eliezer de Damasco. E aí começa então a nossa luta. A luta entre a fé bíblica e a incredulidade com relação ao que Deus é capaz de fazer. Aqui Abraão então coloca um conjunto de situações que matematicamente, geneticamente, cientificamente e geriatricamente falando, não seriam possíveis. Nem para ele, nem para sua velhinha. Não seria possível, absolutamente. E aí ele diz: eu não tenho como, Senhor, porque a única coisa que eu tenho na minha vida como herdeiro é esse jovem, Eliezer. Aí vem aqui a promessa, o decreto, o estabelecimento, aquilo que Deus iria fazer na vida dele, e disse: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. É como se Deus dissesse assim para nós: ei, você só quer acreditar no óbvio, é? Você só quer acreditar no que é plausível, você só quer acreditar no que é tangível, no que você pode tocar, no que você pode ter controle. Esse é o grande problema. Não se precisa de fé para se acercar das certezas sobre algo que nós temos controle. A fé é exatamente algo que Deus põe no nosso coração sobre promessas que de outra maneira, com a minha força, com o meu agir, com a minha experiência, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou e com tudo que eu faço, eu jamais seria capaz de realizar, porque Deus estabeleceu como algo fora das possibilidades humanas, ou fora dos contextos, fora das plausibilidades. E aí eu fico pensando: Senhor, que coisa mais boa, que coisa mais maravilhosa, saber que o Senhor tem separado coisas que de outra sorte eu não faria, de outra maneira eu não alcançaria, porque foi o Senhor mesmo que estabeleceu. E eu olho para a nossa história, olho para a nossa igreja, olho para o tempo que passou, olho para coisas que a gente vem fazendo, eu digo: só mesmo aquelas promessas que vieram, muitas vezes de pessoas simples, nos dando força, nos dando ânimo, vão em frente, o Senhor é com vocês, não temam, Ele vai realizar coisas que homem nenhum seria capaz de realizar, aleluia. Então, olhe sobre esse prisma, não coloque diante de Deus a sua impossibilidade. Não olhe para o seu quadro e diga: isso é impossível, porque já tem tanto tempo que é assim, ou já tem tantos anos que é assim, já tem tantas décadas que eu vivo esse problema, isso aqui já está consolidado, esse problema aqui já não tem mais. Senhor,
Tu sabes todas as coisas, Senhor. Quem sou eu para dizer o que tu podes ou não podes fazer? O Senhor é aquele que destitui reis e coroa outros. O Senhor é aquele que, com o sopro da tua boca, transtorna os planos humanos e faz prevalecer a tua boa, perfeita e agradável vontade. E aí me permitam a brincadeira, mas olha, está vendo o que é que dá? Os brasileiros, todo o tempo dizendo que Deus é brasileiro e o Papa é argentino. E tem um argentino aqui para comemorar isso, hein, Roberto? Quem diria? Eu só quero mostrar uma coisa, é que nós não temos absolutamente como limitar as possibilidades divinas. Bote isso no seu coração, bote isso na sua cabeça, acredite nisso. E aí o que é que Deus faz? Tem uma coisa que Ele faz aqui, gente, e aí a gente se aproxima já do final dessa pequena reflexão. É quando Ele diz assim, ó, leia comigo, verso 5. Levando para o que, gente? Fora da... Eita, que povo mais cansado. Vamos lá juntos? Levando para fora da tenda. Disse-lhe: olhe para o céu, rapaz, e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Eu vejo essa questão de uma maneira muito massa, muito legal. Deus tira ele da tenda e coloca ele diante do cosmos. Humanamente falando, nós nos acomodamos às possibilidades daquele nosso espaço, daquela nossa capacidade. Sair da tenda para mim tem um sentido existencial muito profundo. Saia do seu mundo de impossibilidades e encare o meu mundo de bênção e de multiplicação. Saia da tenda, porque se você continuar dentro da tenda, essa tenda que te limita, essa tenda que te faz olhar e dizer assim, de repente nem filho eu posso ter, porque não vai caber nem aqui. Aí Deus sai da tenda, e Ele sai da tenda, e devia ser noite, né? Porque Deus manda ele contar o que, gente? Estrelas, olha para o céu. À noite em uma tenda no deserto, nada tão limitador quanto isso. Uma tenda em um deserto à noite. E aí eu fico pensando, talvez nós aqui de alguma maneira estejamos tão presos às nossas realidades, à nossa humanidade, à nossa matemática, que estamos perdendo a oportunidade de sair. Agora eu vou fazer um exemplo para você. Dar um exemplo para você. A fé, no sentido errado e humano, seria a loucura de tentar produzir estrelas. Estão lembrados que fé não se produz? Fé não é um ato de produzir algo, não. Fé é um ato de se apropriar de algo. Fé não é produzir estrelas. Fé é saber contar as ilimitadas estrelas que Deus colocou no firmamento como representação das suas bênçãos para a nossa vida. E aí, gente, o texto vai nos animando, né? Deus olha para aquele homem e diz: não, olhe para o céu, conte as estrelas, saia da tenda. Aí eu pergunto para você, será que essa tenda no qual nós vivemos, que nos limita a visão, que nos limita a capacidade de enxergar o mundo que nos cerca, aquilo que Deus está fazendo? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, se é certo que nós não podemos produzir estrelas, portanto fé não produz coisas. Por outro lado, a falta de exercício da fé é uma grande perda de oportunidade de contemplar aquilo que Deus decretou fazer, é capaz de fazer e quer fazer em nossa vida. Em que área da sua vida você precisa sair dessa tenda? Em que área dos seus relacionamentos você precisa sair dessa tenda e dizer: não, isso aqui é limitador, isso aqui é castrador, isso aqui é meramente humano, eu quero o que Deus tem para mim.
É interessante que uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor muito querido, pastor anglicano, quando ele fala de olhar a vida sobre o aspecto das janelas. Às vezes se tem uma casa e ele compara a vida como se estando numa casa, e nessa casa tem janelas, e você só consegue enxergar a vida às vezes pelo prisma da janela do seu próprio quarto, e você olha e é aquela paisagem que limita, é aquele quadro que é único, é aquele quadro que é imutável, é como se aquele quadro delimitasse a sua visão de vida, delimitasse a sua empolgação de viver. E ele dizia sempre na mensagem: a nossa vida deve ser um ato de caminhar pela casa e projetar o nosso olhar pelas diferentes janelas, as diferentes paisagens, as diferentes possibilidades de Deus. Amados, Deus está querendo dizer para o seu povo: meus filhos, saiam da tenda e vejam, eu quero que vocês tenham fé nessa multiplicação que eu sou capaz de fazer, que vocês tenham fé que eu serei capaz de salvar os seus familiares, de salvar o seu marido, de salvar os seus filhos, de multiplicar essa bênção que você hoje visualiza e vive. Eu quero expandir isso para outras pessoas. No final das contas, Deus estava falando, gente, de um povo que nasceria a partir daquele homem, um povo inteiro. A fé de Abraão foi uma fé que o justificou diante de Deus. Ele não tinha uma origem que desse para ele a capacidade de estar diante de Deus, ele não era uma pessoa nada especial, diferente de mim, de você. Ele foi escolhido pelo Senhor por um ato soberano de escolha divina, mas ele, aquele ato de fé, de sair e de olhar para o que era além dos seus limites, o fez começar a entender que no auge da idade, aí eu chamaria na felicidade, na flor última, no último estágio da idade humana, ele é capaz de entender que Deus queria fazer algo ainda através da vida dele e que aquilo seria grandioso. Quero falar para aqueles que vivem hoje em profunda tristeza, ou que estão em depressão, ou que estão vivendo momentos difíceis na vida hoje. O depressivo, ele é alguém que olha para o futuro e não vê futuro. O desejo de morrer que algumas pessoas têm é exatamente a incapacidade de ver nessa vida as suas possibilidades. A depressão, para mim, é um certo tipo de limitação de tenda. É olhar ao redor e não ver nada além daquele mundo, daquela situação, daquela dor, daquela tristeza. E Deus quer absolutamente nos colocar para fora dessa tenda, nos levar para fora dela e nos dizer assim: olhe para o céu. Tem muita coisa, tem muita dádiva, tem muita bênção, tem muita realidade, tem muitas possibilidades, tem muita coisa que eu quero usar você para fazer. Eu quero que você acredite nas possibilidades que eu te apresento. Não duvide de mim. Eu sou seu Deus, eu sou o seu escudo, eu sou aquele que pega na sua mão, eu sou aquele que te leva até a última estação da tua vida. Saia da tenda, conte as estrelas, se for capaz de contá-las. Agora conte só se for capaz. Deus ainda tirou uma graça. Conte se for capaz. Sabe o que é que ele está mostrando para a gente? A superabundância da multiplicação das suas bênçãos na nossa vida. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Efésios. Ele é aquele que tem nos concedido muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Escuta, gente, quem confia no Senhor é continuamente surpreendido. Você quer ser surpreendido? Então confia no Senhor, meu amigo. Ele tirou uma graça. Eu acho que Deus tem um senso de humor maravilhoso. Conta para ver se tu vai lavar o velhinho. Ele deve até ter tentado contar algumas, 1, 2, 3, 4, não dá não, já perdi. Gente, é muito maravilhoso.
A fé na multiplicação, a fé no poder de Deus, de multiplicar as coisas, de fazer coisas além da nossa possibilidade. Ele se agrada dessa fé, sabia? Sabia que Deus se agrada? Sabia que Deus fica triste quando a gente diz: não, Senhor, não é possível, é tão difícil, é tão distante, é tão longe, é tão improvável, é tão complexo, essa doença é tão complexa, essa enfermidade transcende a capacidade humana. Ah, meu Deus, isso aqui, esse tempo, essa briga, essa confusão, não vou conseguir resolver, essa falta de agregação, essa falta de, sabe, de harmonia é tão profunda, eu não consigo, no final das contas, todos esses não consigo, é impossível, é improvável, é difícil, é uma mentalidade de tenda. Sai da tenda, conta as estrelas, se possível for. Se possível for. E eu fico dizendo: ah, Senhor, eu quero que Tu me surpreendas. Eu só não quero ser por Ti chamado de incrédulo. Aí, por que Abraão é chamado de pai da fé? Porque, primeiro, ele acreditou que Deus existe, que é galardoador e abençoador daqueles que o buscam, e que ele seria capaz de fazer aquilo que era improvável a partir do momento que ele saiu da tenda. Agora tem um detalhe. No processo de apreensão, de recepção e de tomar posse daquilo que Deus tem para nós, tem um grande problema. Volta e meia a gente quer medir a nossa vida pela imagem da tenda. E há pessoas que aparecem no nosso caminho, aparecem na nossa vida, que não conseguem estar na mesma sintonia das possibilidades de Deus, daquilo que Deus é capaz de fazer, e acaba nos levando de volta para a tenda. A esposa dele, Sarai, na época, disse: meu filho, não dá não. ...80 anos a bichinha. Acho que ela pensou: eu carregar um bucho aqui nesse deserto. Meu Deus do céu. Hein, gente, a gente sabe, né? Mulher que teve filho já sabe a luta que é e tal. 80 anos. Vou dizer uma coisa aqui. Ela acabou empurrando o marido para a tenda. Disse: meu filho, não dá não, deita aqui com a escrava, porque eu não consigo mais. Não tem. Passou vontade, passou tudo, capacidade. Ela disse que, a Bíblia diz que ela já tinha passado dos tempos. Digamos que a menopausa, que a cada tempo parece ser ampliada, né, em razão da alimentação, medicamentos, as mulheres conseguem jogar mais para frente. Possivelmente naquela época, uma mulher de 40 anos já estava praticamente imersa, e ela tinha 80. E aí o que é que Sara faz? Empurra o marido para a tenda com a escrava. Como é que eu vejo esse quadro? É a tentativa de ajudarmos a Deus naquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Como se Ele precisasse de alguma força para que o que é impossível, o que é estelar, o que é extra, o que está fora da tenda das nossas possibilidades viesse a acontecer. E dito e feito. A incredulidade de Sara somou-se a uma fé ainda em construção do seu marido, e nasce de um relacionamento fora do plano de Deus, o jovem Ismael. Ismael não era o herdeiro que Deus queria para ele. Eu sempre repito, até porque é bom para que os novos convertidos entendam, até nesse ano de discipulado é sempre bom revisitar conceitos basilares. Mas olha, veja bem, Ismael tornou-se depois, o filho da escrava,
tornou-se o pai dos árabes. Maomé é descendente de Ismael. E o Islã foi criado por Maomé, descendente de Ismael, filho da escrava e filho daquela incredulidade parcial, ou daquela credulidade parcial. Deus prometeu que iria abençoar Ismael e sua descendência, e de fato fez, em riquezas, como nós vemos hoje aquele povo, em crescimento, enfim. Mas não era o filho prometido. Observe, gente, todas as vezes, aqui vai um princípio sobre a fé na multiplicação, todas as vezes que você deixar de contemplar as estrelas e voltar a analisar a sua vida pela tenda, você tem atraso na consumação de projetos. O tempo atrasou, o tempo passou. E lá na frente, Deus diz para ele: você precisa acreditar de fato em mim. Você precisa acreditar de fato no que eu prometi. Você precisa acreditar de fato no que eu vou fazer na sua vida. De fato. E eu, em tal dia, em tal momento, eu voltarei, sua mulher vai engravidar sim. E Sara ainda deu um sorriso amarelo. Mas o velhinho pegou ela numa noite, na tenda, e ela engravidou, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Ter fé às vezes exige romper com paradigmas de impossibilidade. Ela engravidou e ela teve um filho, Isaque. E Isaque começa toda a história do povo de Deus, que vai desencadear na vinda de Jesus lá na frente. O filho que Deus prometeu a Abraão com a sua mulher é nada mais, nada menos que o ancestral remoto de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, eu só quero encerrar mostrando para vocês aquilo que o Senhor nos ensina. Eu quero que você vá em Mateus, capítulo 17, verso 14, e a banda já pode se preparar. Capítulo 17, verso 14, aqui Deus está nos ensinando sobre como a fé se processa. Olha que coisa maravilhosa. Leiam comigo, verso 14 do capítulo 17 de Mateus. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse o quê? Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus responde: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. Jesus não estava querendo dizer ali que eles precisariam produzir a cura a partir da fé, mas apropriar-se do poder de Deus para curar a partir da fé, entendendo que Deus é capaz. Eu acho que no fundo, quando Jesus diz geração incrédula, é porque no fundo do coração daqueles homens, eles não acreditariam que Jesus fosse capaz de fazer aquilo, ou que Deus fosse capaz de fazer aquilo. E muito do que nós não conseguimos alcançar é porque nós não acreditamos que Deus seja capaz de fazer aquilo. E essa noite Deus está cravando no nosso coração mais uma vez: não duvide do que eu sou capaz de fazer. Saia da tenda e conte as estrelas, se você for capaz. Louvado seja o nome do Senhor. Saia da tenda e conte as estrelas, se você for capaz. Agora, ô geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar isso?
Por que Jesus estava dizendo aquilo? Gente, se você lê antes dessa cena, já tinha acontecido muita coisa, a transfiguração, o milagre da multiplicação dos pães 2 vezes, já tinha só aqui, as parábolas contadas, deixa eu ver mais, aqui, sinal para os cansados, a cura de 2 cegos, de um mudo, está aqui Deus, Ele realizou, dezenas e dezenas de milagres, e chega lá na frente, o homem diz, os teus discípulos não conseguiram, e Ele os chamou de incrédulos, de fé pequena, de fé insignificante, de fé simples, tão insignificante, que não foi capaz de em nenhum momento se apropriar da realidade do poder de Deus. Mais uma vez repito, fé não produz poder, fé é a apropriação do poder de Deus. Não pense, não confunda, pensamento positivo é a ideia de criar alguma coisa, fé bíblica é a ideia de apossar-se daquilo que já foi criado e que parece ser impossível, mas que está no controle soberano das mãos do nosso Senhor. Tenha fé naquilo que Deus é capaz de fazer, amém, irmãos? E aí ele diz, se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá, e ele irá, nada lhe será o quê? Impossível. Mas essa espécie não sai sem jejum e oração. E aí ele joga a oração e o jejum como algo que nos faz entrar no mundo das possibilidades divinas. Quando a gente ora e diz assim, Senhor, eu não consigo fazer, é tão grande, é tão denso, é tão complexo, é tão problemático. A oração simplesmente nos transporta de dentro da tenda para a visão do cosmos, para a visão das estrelas. A oração é um caminho espiritual, uma peregrinação, saindo da tenda e olhando para o céu. É isso que a oração faz. A oração nos projeta, nos faz enxergar. Deus nunca fará nada que não seja da vontade dEle. Repita, Deus nunca fará nada que não seja da vontade dEle. Mas como eu não sei absolutamente tudo sobre a vontade de Deus, eu posso acreditar que tudo o que eu colocar em oração será capaz de acontecer, porque não faltará poder se Ele quiser realizar. Fé é isso. Fé é não descansar, é insistentemente pedir e no final resignar-se e dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa montanha, Jesus não estava falando literalmente. Essa montanha que ele se refere era o Monte da Transfiguração, de onde ele havia tido encontro com Elias e com Moisés algum tempo antes. Ele olha para aquele monte e diz: você pode movê-lo. Só que essa expressão mover montes já era expressão corriqueira na cultura judaica. Significava superar dificuldades. E aí eu fico pensando, a fé também é um auxiliar constante na certeza de que Deus colocou no mundo das possibilidades estelares toda a força que nós precisamos para suportar qualquer coisa que passemos nessa vida. A ponto de dizermos como São Paulo disse: posso todas as coisas naquele que... Isso também é